Irmãos, nós vamos estudar a pergunta de número 7, como foi dito. Que é Deus? É a pergunta. Antes de nós lermos a resposta do catecismo dos irmãos de Westminster, é importante fazermos aqui uma consideração introdutória. É que a pergunta 7 começa a trabalhar os estudos sobre o ser de Deus, ou aquilo que a Escritura ensina sobre o ser de Deus. Para alguns, investir tempo em temas como este pode parecer maçante, desnecessário, pouco piedoso e árido até. No entanto, é impossível amar a Deus sem conhecê-lo. Então, conhecer aquilo que a Escritura ensina sobre a pessoa da divindade é, primeiro, ter em alta conta a própria revelação de Deus, porque é o próprio Deus que se revela na Escritura. Segundo, é o único meio pelo qual nós podemos desenvolver uma fé genuína em Deus, de forma consistente e oferecida ou alocada num ser consistente, com base no conhecimento verdadeiro de Deus. Toda fé que se fundamenta em Deus com pouco conhecimento de Deus leva a sérios erros e desvios e muitas heresias, inclusive, na dinâmica dessa fé. Portanto, ela deixa de ser uma fé genuína. A fé genuína é a fé que se baseia nos meios corretos, que é produto dos méritos do objeto correto e no Deus correto. Tudo isso carece de conhecimento. É possível dizer, como muitos dizem, eu creio em Deus, tenho muita fé em Deus, mas vive alimentando uma fé num Deus não bíblico, porque eles constroem a ideia de um Deus baseado em seus próprios achismos ou no evangelicalismo de calçada, de rua, de boca, não da Escritura, num evangelho não o da Escritura. Então, conhecer a Deus, quem é Deus ou o que é Deus, alimenta a nossa fé de forma genuína e pavimenta um caminho verdadeiro para que possamos amá-lo pela obediência. O ser de Deus impõe sobre nós a obrigação de saber como agradá-lo. Deus não se revela a nós sem nenhum propósito. Ele diz de si o que Ele é, quem Ele é, como Ele é, no sentido de caráter, para que a partir disso possamos saber o que Ele diz acerca de como Ele quer que nós vivamos diante dEle e o adoremos. Não se pode, por exemplo, prestar uma adoração genuína sem saber aquilo que o Deus a quem adoramos diz de si. Então é preciso saber quem é Deus para adorá-lo. Aliás, esse é um princípio básico da adoração. Nós adoramos quem Deus é, inclusive na oração. Na oração, a oração de adoração é a narração dos atributos de Deus ou de suas perfeições. São afirmações solenes e reverentes acerca do ser de Deus. É o dizer para Deus que nós sabemos da sua grandeza e nos curvamos diante disto, que nos leva à obediência. Então, conhecer que Deus é importante para uma vida de piedade, porque sem esse conhecimento não se pode ter uma vida de piedade, ao contrário do que alguns pensam. Se baseia, creio eu, na má compreensão dessas coisas, de doutrina e vida, de ortodoxia e piedade.
mas elas andam juntas e são fundamento um para a outra. Então, tendo isso em mente, nós vamos seguir o roteiro dado pela resposta do Catecismo Maior, para que possamos compreender ou pensar. Não dá para esgotar o assunto, e pretendo terminar a pergunta 7 hoje, então a gente não vai cavar tão fundo assim em cada aspecto, porque são muitos, mas creio eu que será possível visualizar alguns detalhes aqui importantes sobre o ser de Deus. Bem, a pergunta do Catecismo para a resposta que é Deus é a seguinte: Deus é um Espírito em si e por si mesmo infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo, santíssimo, justíssimo, misericordioso e cheio de graça, longânimo e pleno de toda bondade e verdade. Vamos ler mais um texto bíblico. Nós vamos ler Êxodo capítulo 3, verso 14. Êxodo 3, verso 14, quem achar pode ler. Isso. Vamos ler Jó 11, 7 a 9. Isso. Vamos ler ainda Mateus 5, 48. Isso. Nós vimos aí nos textos que nós lemos algumas características do ser de Deus. Lemos em João 4 e vimos que ele é Espírito. Êxodo 3 e Jó 11 aponta para a infinitude de Deus. E Mateus 5, 48 fala da sua perfeição. E nós leremos outros textos aí que destacam outras perfeições de Deus. Um elemento importante quando nós estudamos o ser de Deus é usar os melhores termos para se referir a Ele, tá? Lembrando que qualquer linguagem humana é incapaz de captar ou transmitir a profundidade, a excelência e a plenitude de qualquer característica divina. Então, qualquer expressão terá limitações finitas da humanidade, ok? Até por uma questão, mesmo que Deus usasse termos desconhecidos para nós, ou os termos conhecidos para construir um argumento acerca de si mesmo, próximo da sua profundidade, não compreenderíamos, né, pela nossa finitude. No entanto, a linguagem humana é incapaz mesmo de captar. Mas é possível e importante que a gente use termos que sejam mais coerentes com o ser de Deus. E um dos termos que é corriqueiramente usado para se referir a Deus, aos aspectos do seu ser, do seu caráter,
que nós costumeiramente usamos na escola dominical, aprendemos quando estudamos esses assuntos aí no início da jornada e depois também, não é muito bom. Não é muito bom. Quando nós falamos de Deus, nós falamos em termos de quê? Pode falar. Não. Isso é o que dele? Pois é, Deus é bom, é o que dele? A bondade é o que de Deus? Atributo, né? São atributos de Deus. Nós usamos essa expressão, mas essa não é uma boa expressão. O que é um atributo? É uma qualidade, mas a palavra tem um significado específico. Atributo é aquilo que se atribui a alguém, e Deus não tem nada atribuído a ele. O ser dele é infinito em si mesmo, ele é todo suficiente, ele é de si para si, ele é um ser completamente independente, ele é inatingível no sentido de ter recebido de qualquer outro ser as qualidades que ele possui. Então, esses atributos, na verdade, não são atributos, nós que usamos o termo, talvez por melhor entendimento, mas a melhor palavra seria perfeições de Deus. Essas qualidades de caráter e de ser essenciais, o termo mais preciso seria perfeições. O amor, a bondade, a graça, são perfeições do ser de Deus, inclusive a sua própria perfeição, tá? Aliás, um dos aspectos que veremos hoje, lemos aí no Mateus 5, é a perfeição de Deus, e o fato de Deus ser perfeito já elimina a possibilidade de ele ter atributos, porque a perfeição divina e plena pode ser definida de forma bem simples como aquilo que não pode ser melhorado e nem piorado. Isso é o perfeito. Ele é imutável em seu ser, é pleno em perfeição. Portanto, Deus não pode melhorar a sua divindade e não pode piorar a sua divindade. Por isso a expressão que ele usa para Moisés, indicando sua infinitude, mas também sua completude. Eu sou, eu não era, eu não serei, eu sou pleno e absoluto, perfeito em mim mesmo. Então, a melhor expressão seria perfeições de Deus, tá? Ainda que possa alguém levantar algum questionamento, essa é a melhor expressão mesmo. Melhor do que atributo, com certeza ela é. Sim? Sim, a soberania dele é perfeita, né? Também. Tudo está interligado, né? Tudo está interligado e interdependente no seu ser. Ok, o texto bíblico que nós lemos no início, em João 4:24, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele diz que Deus é Espírito, e a resposta do catecismo começa dizendo que Deus é um Espírito. Isso tem uma razão de ser, ele é um Espírito. Primeiro, que Deus ser Espírito, nesse caso, significa que ele não possui um corpo material. Isso parece ser óbvio, né? Ele não possui corpo material. Ele é um ser, e nós vimos isso em outro momento, que é um ser, é um espírito puríssimo, né? Pleno e puríssimo. Então não há nenhuma, não se pode referenciar Deus por nenhuma forma, ainda que ele em algum momento da história tenha usado elementos físicos, né, que nós estudamos acerca da teofania,
mas não faziam parte do ser de Deus. Ele fez uso daquilo para um fim específico. O ser de Deus é Espírito puríssimo, e esta é a razão pela qual é proibido fazer qualquer imagem que possa ser usada para identificar, simbolizar e cultuar a Deus, ainda que a ideia seja prestar culto ao Deus verdadeiro. Se for feito por meio de algum objeto, alguma forma, isso configura-se pecado e idolatria, porque Deus é Espírito puríssimo. No entanto, existe, né, religiões que deturpam essa ideia. Uma delas é a religião chamada ciência cristã. Citei outro dia aqui, né, a do famoso ator aí de Hollywood. Dele não, né? Ele é um dos adeptos. A ciência cristã se refere a Deus como ser Deus, ser Espírito, né? Ele é Espírito, e o catecismo usa a expressão ele é um Espírito para primeiro preservar a sua pessoalidade. A expressão aí, essa construção indica que Deus é pessoal, né? Ele não é um poder, ele não é um ente, ente também da ideia de pessoalidade. Não é um elemento impessoal, apenas um vento, uma forma, ou uma força, ou alguma coisa nesse sentido. Os mais antigos aí que já assistiram em algum momento a saga do Star Wars vão conseguir ver ali esses elementos filosóficos muito presentes na ciência cristã, que falam, que acreditam na força. Essa ideia é uma ideia que vai contra a pessoalidade do ser maior. É um elemento impessoal, portanto não pode relacionar-se com ninguém, portanto não pode criar, não é inteligente, e não tem atributos de pessoalidade, tá? Pois não? Tem. Não, a tradução está correta da Bíblia, é assim mesmo. Na Escritura está, Deus é Espírito. O que usa o artigo indefinido é o catecismo. Mais antigos. Tá. Sim. Aí há uma explicação específica. No Catecismo Maior, o cuidado, aqui nesse caso, especialmente para os tempos atuais, o cuidado é um cuidado apologético. Para evitar o mau entendimento da impessoalidade de Deus. Tanto que, nesse caso, não há explicação nesse sentido, como no Catecismo das Crianças. Apenas Deus é um Espírito em si, para si mesmo, infinito, em seu ser, blá, 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 e vai descrevendo outras perfeições dele. Tá? Então, nas versões anteriores, como foi citado pelos irmãos, usava a expressão direta da Escritura, especialmente de João. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É uma verdade, mas ali está contextualizada, né? No texto bíblico há um contexto. Ao ler a Escritura, nós percebemos a persona de Deus, a pessoalidade, né? Deus é um ser pessoal.
o catecismo faz esse adendo para poder mostrar que Deus não é impessoal. Uma pessoa lendo a resposta do catecismo, Deus é espírito, poderia ser levado a inclinar-se para a sua impessoalidade. Um mórmon, por exemplo, não creria nisso, porque mórmon crê que Deus tem um corpo. Um adepto da ciência cristã, ou qualquer outra heresia que exista, que crê que Deus é apenas uma força impessoal, poderia falar, não, eu acredito nisso aqui, se não houver um detalhe que possa direcionar a resposta. Por isso, o artigo indefinido. Deus é um espírito, porque ele não é, em outro aspecto, é que ele não, outra característica é que ele não é o único espírito que existe, né? O que, guardadas as devidas proporções aqui, da analogia, é muito comum as pessoas falarem assim, Deus é um só. Não é comum? As pessoas falam isso, Deus é um só. Deus é, trazendo isso para o nosso contexto, Deus é espírito, o um espírito qualifica esse Deus. Existe um Deus verdadeiro, que tem todas essas perfeições. Existem outros espíritos, angelicais, caídos, a personificação do mal, que é Satanás, é espírito. Então, a qualificação aqui do catecismo nesse aspecto é para identificar esse Deus de forma específica. Um exemplo que poderíamos trazer no caso de Deus não ser o único espírito que existe, é a expressão que nós usamos para definir ou qualificar a cidade em que moramos ou estamos, né? Por exemplo, Brasília é uma cidade, ou Barra do Piraí é uma cidade. Ela não é a única cidade do mundo. Ela é uma cidade dentre muitas outras que existem, né? Sim. Oi? Sim. Não. Com certeza não. Aí nesse caso, não, na verdade não. Não há problema. Não há problema na tradução, não. Na verdade, aí Deus andou em teofania. Ele assumiu uma forma, né? Mas não era parte do ser dele. Ele assumiu uma forma e andou. Sim. Não. Sim, aí nesse caso é uma teofania. Nós estudamos isso na escola dominical, né? Ok. Então, Deus é um espírito e a expressão existe para poder qualificar o ser de Deus, considerando que não é o único espírito e é um ser pessoal, como uma forma apologética contra o erro da impessoalidade de Deus, né? E não crer na individualidade de Deus é uma heresia e é um ato de incredulidade no verdadeiro Deus.
Como eu disse, há, além da ciência cristã, os mormons, no caso contrário, né, que acredita que, ou ensina que Deus possui um corpo, talvez baseado nas teofanias aí mal compreendidas. Nós vimos, citamos, na verdade, um dos mandamentos, né, o primeiro mandamento, o segundo, nesse caso, não se pode assumir imagem para Deus, justamente por ele ser espírito. Isso é claramente proibido ali nos 10 mandamentos. E essa razão de ser é porque qualquer objeto que se atribua a Deus como parte do seu ser é em si um ato de idolatria. Portanto, deve ser rejeitado, e é uma maneira de apresentar um falso Deus. Qualquer forma que indique ou qualquer objeto que indique forma a Deus, qualquer uma das pessoas da Trindade ou a Trindade completa, sugerir um falso Deus para adoração. Isso fere. Didático, né? Eu sou contra, porque eu fiz um juramento quando fui ordenado de subscrever o símbolo de fé. A confissão de fé diz claramente que não pode, capítulo 21, 22, me lembro agora de cabeça, que não pode, é vetado por causa do mandamento. E aí tem várias implicações, né? Primeiro, que ninguém sabe qual é a forma de Jesus, se ele é alto, baixo, gordo, magro, se tinha, enfim, ninguém sabe. Segundo, é desnecessário. Assim, há um recurso, mas um recurso não é uma ordenança. Tem outros recursos possíveis, né? Terceiro, que eu não sei, existem na Igreja Presbiteriana, inclusive a editora produz material assim, infelizmente, que para mim, a minha posição é que fere a confissão de fé, que é subscrita por todos esses presbíteros, quer sejam ministros ou presbíteros regentes, tá? Uma outra questão importante aí é que o fato de Jesus ter assumido uma forma, ele não ordenou ou deixou qualquer tipo de indicação que pudéssemos usar essa forma, tanto que não há nenhuma definição de como é a forma dele, né? E ele, ainda que não tenha mudado todas as características da sua forma na glória, houve mudança, né? Então, me parece uma forçação usar esse tipo de argumento ou esse tipo de recurso, né? Fere, a meu ver, os símbolos de fé da igreja, né, que foram subscritos aí por esses presbíteros. Mas, infelizmente, ainda convivemos com algumas questões assim.
O fato é que Deus proíbe isso categoricamente, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, né? Semelhança alguma e tal. Então isso é vetado. Isso é vetado. Sim, com certeza. Sim, é fato que Jesus é fato que Jesus possui um corpo, é fato. Mas nós não sabemos como, com que se parece. Fazer um avatar de Jesus me parece um pouco demais, né? Enfim. Pois é, nós temos algo que testemunha contra nós ali. Tem que tirar aqui rapidamente. Temos um testemunho contra nós. Beleza, vamos seguir aqui. Senão, não vou mesmo conseguir terminar, né? Então, é apresentar um falso Deus. Porque nós temos a tendência de alocar na nossa mente a analogia como se fosse o ensino, tá? Nós temos a tendência de absorver a analogia como se fosse o ensino. Então, a pessoa pega e apresenta uma imagem para simbolizar Deus, quer seja o Pai, o Filho ou o Espírito, que seria bem mais difícil, né? Mas pega a imagem. O que a pessoa vai manter na mente? O ensino sobre esse Deus ou a imagem? A imagem. Pode perguntar para os meus filhos, por verem e terem contato com alguma dessas, ou tiveram contato com esses materiais, aponta aí para um dessas imagens que se refere a Jesus. Quem é esse aqui? Vai falar, esse é Jesus. Porque a ilustração fixa na mente. E me lembrei do que tinha fugido aqui da minha cabeça. O argumento de que há pinturas, ilustrações, obras de arte da história da igreja que ilustram Jesus não é argumento, porque nada disso se equipara ou se sobrepõe àquilo que a Escritura afirma. Nada disso. E muito pelo contrário, essas obras de artes têm grande influência do meio no qual a cultura religiosa, especialmente romana, foi construída. Ainda que na história da igreja nós tenhamos tido vários artistas cristãos verdadeiros, fora do catolicismo e que produziram esses materiais, o que não chancela, não dá base nenhuma para que isso seja utilizado. Muito pelo contrário, a gente admira a arte, admira o talento, né? Foram grandes artistas, mas a produção deles não é base para que a gente quebre um mandamento solene de Deus, especialmente um mandamento que se refere ao seu ser, à sua pessoalidade, né? Incomparável. Alguém falou coisa? Não? Ok. Olha que coisa, né? Novidade, ninguém está falando nada. Qual o significado da palavra infinito para Deus? Aqui é um outro aspecto do ser de Deus. Ele é em si, por si mesmo, infinito em seu ser. Infinito em seu ser. Como nós lemos aí no texto de Jó, ele não pode ser medido. Ele está fora do alcance de qualquer métrica. Não se pode estabelecer o tamanho de Deus. Deus é do tamanho do universo? Não, o universo é criação. Aliás, nós não conseguimos nem começar a imaginar, né, a ideia, o termo tamanho não se aplica ao ser de Deus.
porque tamanho já dá a ideia de medida. Deus é imensurável, por isso a expressão infinito em seu ser, tá? E existem então alguns aspectos trazidos aqui na resposta do catecismo que estão alinhadas à infinitude do ser de Deus. Ele é infinito em seu ser, nesse caso, a sua própria existência, né? Ele diz: eu sou o que sou, isso indica sua infinitude. Ele é infinito em sua glória, a sua glória não pode ser vislumbrada nem por uma fração. Ele é infinito em sua glória. Aliás, a sua glória é parte essencial do seu ser. Ele é infinito em sua bem-aventurança e sua perfeição. São características essenciais do ser de Deus. A sua infinitude, então, engloba a sua essencialidade. Essa infinitude de Deus traz para nós um elemento de constrangimento, porque nós tentamos de todas as maneiras definir Deus, quer seja com as melhores intenções e buscando na Escritura aquilo que ela ensina sobre Deus, ou outros que tentam definir Deus baseado em suas próprias imaginações. O fato é que a infinitude de Deus nos constrange, porque a característica dele de infinitude, o ser infinito, é incompreensível, o torna incompreensível. Ele não pode ser contido por nossa mente, porque nossa mente é finita. Aquilo que é muito não cabe no objeto que tem pouco espaço. No caso de Deus, pense num elemento muito grande e que exerce força, e se tente colocar este objeto, este elemento, num objeto pequeno que não tem muita resistência. Ao forçar este objeto, esse objeto de contenção, certamente se partirá, ele não sobreviverá. Essa é a ideia da infinitude de Deus no que diz respeito a nós. A nossa mente não pode comportar aquilo que é de fato o ser de Deus. Nós não podemos compreender o ser de Deus, porque o infinito não cabe no finito. O finito não pode absorver aquilo que é infinito, né? Do contrário, também seríamos infinitos, e aí seríamos igualáveis a Deus. Então, nos constrange, mas também nos coloca em nosso lugar. Saber que Deus é infinito deveria, por uma questão de bom senso e fidelidade a Deus, nos fazer nos curvar diante dele e admitir nossa fragilidade e necessidade da sua graça. Mas Deus não é apenas infinito, ele também é eterno. A infinitude está relacionada ao fato dele não ser mensurável. A eternidade está relacionada ao fato dele não ser circunscrito ao tempo e ao espaço, à criação. Ele é o ser incriado, ele não tem princípio e não terá fim. Ele sempre existiu e sempre existirá de si para si. Este é o primeiro sentido. O segundo, aliás, que ele não tem princípio. O segundo é que ele não terá fim. E o terceiro
é que Deus está acima de qualquer distinção temporal. Nesse caso, ele é eterno também. Falei no início aqui, né? Ele não está preso ao tempo, né? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus preenche, está e vê todas as coisas, todo o tempo, ao mesmo tempo. Então, a ilustração que eu consigo pensar é de que uma linha temporal com início e fim, e Deus fora desta linha temporal, vendo tudo ao mesmo tempo, a criação e a consumação, e tudo mais que ocorre, e aos olhos dele está ocorrendo sistematicamente nessa linha temporal. Então, Deus não pode ser igualado. Por isso que a Escritura diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque ele não se prende aos aspectos temporais. Nós vimos aí, Deus é incompreensível, como diz na resposta, ou seja, ele não pode ser contido. Há um texto muito legal com relação a isso, de primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27. Quem achar aí, leia, por favor. Isso. 1 Reis 8, 27. Então, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Isto ou aponta para o fato de Deus ser incompreensível, ou incontível. Ele não pode ser contido em lugar algum, tanto no seu tamanho quanto na compreensão de quem é Deus. Ele também é imutável, e nesse aqui há alguns aspectos interessantes, porque há textos que afirmam que Deus se arrependeu, é verdade? Deus se arrependeu. Há várias expressões na Escritura, não apenas na diluviana e nem dos ninivitas, há outras mais que afirmam que Deus se arrependeu. Existe duas palavras na língua hebraica traduzidas por arrependimento ou conversão. Uma é naham, que significa está ligado a sentimento, a compaixão. Na teologia se chama isso de antropopatismo. É quando Deus assume, a Escritura usa uma expressão de sentimento humano para Deus. Ele teve tristeza, alegria, são expressões humanas usadas para Deus. Nesse caso, arrependimento aqui não é mudança de decreto, de intenção, mas é uma expressão que indica que Deus se compadeceu, ou no caso lá do dilúvio, que Deus se entristeceu com a condição da humanidade. Mas o ato de Deus, tanto em destruir a humanidade quase toda no dilúvio, quanto não destruir Nínive, a decisão já estava posta. Isso não mudou. O que mudou foi na verdade não mudou também, né?
que aconteceu foi que ele expressou um sentimento humano. E o termo Naham é o termo usado para Deus, porque indica uma faculdade emocional, um aspecto emocional. Não, de jeito nenhum. A outra palavra, aí a outra palavra vai explicar melhor isso. A outra palavra é shub. Shub. Shub literalmente significa conversão, ou aí sim arrependimento. Tem quando a gente está indo fazer alguma coisa e se arrepende, não vou fazer isso não, e muda e volta, isso é shub. Ou essa palavra muito usada nos profetas, quando Deus ordena a conversão do povo. Ainda é tempo, está chegando o tempo, né? Convertam-se e se voltem para Deus. Linguagem profética do Antigo Testamento é shub. Mude de vida, desista do que está fazendo e volte-se a fazer outra coisa. Isso é arrependimento, é a ideia de arrependimento. Essa palavra nunca é usada para Deus, porque ela traz a ideia de alguém que tinha decidido algo e mudou. Não vou fazer mais, vou fazer outra coisa. Isso nunca é aplicado a Deus. Essa palavra, em momento nenhum, em nenhum texto que usa a expressão que Deus arrependeu, é usado shub, porque ela traz a ideia de mudança de fato, que fere o caráter imutável de Deus. Para Deus é sempre Naham. Ele nutriu tristeza ou alegria, ou nesse caso de Nínive, a expressão arrependimento nem é muito boa. Ali não é boa mesmo, né? Porque sugere mudança de fato. Mas ali é a ideia de que ele mandou pregar contra o pecado, que levaria à condenação, porque é o ato natural, e ele teve compaixão diante da conversão, mas ele não mudou o que estava determinado fazer. Tanto que Jonas diz para ele: eu sabia, porque sabia que Deus usaria de graça. Sim. Sim. Acreditar ou entender que essas expressões usadas para Deus significa arrependimento, como nós entendemos a nossa linguagem, que Deus mudou de ideia, seria atentar contra o próprio ser de Deus, que diz: eu, Senhor teu Deus, não mudo, ou não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Certo? Então Deus diz isso do seu caráter. Então, quando nós lemos que Deus afirma de si que Ele não muda, Ele não se arrepende, Ele não mente, e lemos depois: Deus se arrependeu, essa outra expressão precisa ser submissa àquela afirmação. Então isso significa outra coisa e não mudança de fato. Deus não seria Deus. Primeiro, exatamente. Isso atenta contra a sua própria soberania. Essa questão de Nínive mesmo é um fato. Vou mandar Jonas pregar, vamos ver o que vai acontecer. E se arrependeram, o que eu vou fazer agora? Vou me arrepender também, não vou condenar não.
Então não tem nada a ver esse pensamento. Porque atentaria. Depois destrói. Sim. A gente não sabe se houve uma conversão genuína, o que parece ser, e não é o nosso assunto também hoje, né? Ou se apenas uma aplicação de longanimidade de Deus, um retardo na condenação. A gente não sabe dizer isso, mas o fato é que o que Deus havia determinado fazer na sua soberania antes que houvesse mundo, Ele o fez nesse particular. Por falar em soberania, Deus é todo-poderoso. Isso quer dizer o quê? Que não há nada que Deus não possa fazer, ou existem coisas que Deus não pode fazer. Ele diz isso, né? Não pode se arrepender, não pode mudar. Sim. Aliás, é uma jogadinha de palavras que alguns tolos usam. Deus poderia construir um peso que ele não pudesse carregar, ou coisa assim. Então tem coisas que Deus de fato não faz, não pode fazer, porque são coisas que atentam contra o seu ser. Deus não pode atentar contra si mesmo. Essa é uma das qualificações de Deus. Ele é todo poderoso, mas o ser todo poderoso o impede de atentar contra a sua própria perfeição. Do contrário, não seria perfeito, né? Nós podemos fazer isso. As pessoas se mutilam, se matam, né? Elas se ferem, elas causam problemas a si mesmas, mas Deus não. Deus não pode fazer essas coisas, porque Ele não pode negar sua própria natureza moral. Uma outra característica citada pela confissão é a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Lá no Salmo 139 fala isso, né? Aponta para a onisciência de Deus. Deus tem todo o conhecimento pertence a Ele. Não há, e isso é muito legal, porque até foi falado aí, Deus seria pego de surpresa. Deus não é, porque Ele não conhece porque anteviu, Ele conhece porque Ele construiu todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o mais profundo do ser humano na sua inclinação mais oculta, os seus desejos mais ocultos que nem o ser humano identifica. Ele conhece tudo aquilo que está nas maiores profundezas da sua criação. Deus conhece. Ele não conhece de saber apenas, ou de antever. Ele conhece de governar. Ele governa cada ação, e cada ação faz parte do seu governo e da sua intenção. Então Deus tem conhecimento de todos os acontecimentos. E essa é a razão pela qual nós podemos crer nas suas promessas, na sua palavra, nas suas profecias, em tudo que foi predito. Nós podemos crer, porque Deus tem todo o conhecimento de todas as coisas, em todo lugar, em todos os tempos, ao mesmo tempo, tá? E chegamos, não ao final, mas vou terminar depois de falar disto, ao que nós chamamos de atributo dos atributos de Deus. Alguém sabe qual é? Não. O atributo dos atributos.
Tudo em santidade. Tudo em Deus é santo. Todas as suas perfeições envolvidas por esta perfeição. A sua ira é santa, o seu amor é santo, sua justiça é santa, sua bondade é santa, a longanimidade é santa. Tudo em Deus é revestido e ornado por sua santidade. Por isso, nós dizemos que é o atributo dos atributos ou a perfeição das perfeições. Pois não. Potencializa. É o superlativo, né? No caso na linguagem bíblica, a repetição dupla é o superlativo. A tripla extrapola o entendimento daquilo que é máximo para nós. Então, todo ser de Deus é absolutamente santo de forma inimaginável e todos os aspectos do seu ser são envolvidos por essa santidade. Então, tudo que Deus faz, diz ou não diz, é revestido de santidade. Tudo em Deus é santo. Por isso, a reverência é necessária. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos diante de um Deus que é santo. Aliás, esse texto que registra essa tripla afirmação da santidade de Deus, Isaías 6, a reação de Isaías é muito legal, sim, no sentido de ser uma reação legítima. Quando ele diz, ai de mim, estou perdido, a ideia é de alguém que está sendo desintegrado. É como se algo extremamente forte o estivesse esmagando no chão e ele estivesse sentindo que todo o seu ser fosse desintegrado e sentindo toda a dor disto. Essa é a sensação que ele tem diante do vislumbre, assim, muito opaco da santidade de Deus. Ok, perguntas? Mais? Alguma colocação? Não? Nós vamos encerrar, não deu para terminar. Ficou faltando alguns elementos aqui. Semana que vem a gente caminha um pouco mais, talvez volte a alguns outros assuntos, tá? E eu vou ver se eu consigo trabalhar um pouco melhor aquela questão inicial com vocês, do termo lá, um Deus e Espírito e um Espírito, tá? Semana que vem eu... Oi? Pois é, eu vou dar uma trabalhada nessa questão. Sim, houve novas edições e tal. Eu vou dar uma verificada melhor nisso aí.